Olá pessoal, então, nesse vídeo eu quero falar com vocês a respeito de uma encíclica do Papa João Paulo II, datada de 6 de agosto de 1993, e chama-se O Esplendor da Verdade, né? Veritatis Splendor. E ela diz justamente sobre o que o homem quer fazer com que a verdade seja, em contraposição ao que a verdade é. Né? Ela nos atenta, nos exorta a não colocar a verdade a serviço do homem, quando na verdade a verdade veio resgatar o homem da sua liberdade demasiada, da sua liberdade sem limites. Então é um tema que incomoda, ele tem muito link com o tema anterior, né, em que a gente fala do projeto de Deus, e nós estamos dentro do projeto de Deus à medida em que obedecemos suas leis, obedecemos as leis naturais, as leis escritas no coração do homem, e buscamos ser fiéis à verdade, né? Basicamente é isso. Então, nada básico é o texto dessa encíclica. Dom Estevão vai dizer que é um texto difícil, e por isso mesmo eu me valho de Dom Estevão Bittencourt para nos facilitar essa compreensão. Então vamos começar pedindo a ajuda do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para a gente ter a compreensão de que sim, existe uma verdade absoluta no mundo em que gosta de relativizar tudo para criar um ambiente confortável para as próprias decisões, né? Para as próprias práticas de vida que quer ter, eu recorro aqui com vocês à leitura de Êxodo 15, né? Em que Jesus diz assim: Moisés chamou o Senhor e o Senhor indicou-lhe um madeiro que ele jogou na água, e essa tornou-se doce. Foi nesse lugar que o Senhor deu ao povo preceitos e leis, e ali o aprovou. Vai começar no versículo 26 dizendo assim: Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto aos seus olhos, se inclinares os ouvidos às suas ordens, e observares todas as suas leis, não mandarei sobre ti nenhum dos males com que acabrunharei o Egito, porque eu sou o Senhor que te cura, né? Então aqui é bem claro que Deus pede que nós sigamos o que Ele mandou, sem questionar, porque fora disso é a doença, né? Eu sou o Senhor que te cura através da obediência, que te cura daquele pecado original dos teus pais, que é a desobediência. E aí a gente parte para a seguinte reflexão também, de que tudo que Deus nos coloca é absoluto, né? Inquestionável e absoluto. Primeiro porque Ele é Deus, é onisciente, onipresente, onipotente. Então Ele é o que Ele é. E a gente contestar alguém que está muito, muito acima de nós é um tipo de ignorância, não é só desobediência, né? É um tipo de ignorância de que muito se vale a soberba para nos desviar do caminho. E esse valor absoluto de Deus, Ele mesmo que deu. Quando no episódio da sarça ardente, eu também peguei para vocês aqui, no capítulo 3 do Êxodo também, ele vai dizer no versículo 14, né, quando Moisés pergunta, mas qual é o teu nome? Né? Eu digo para os israelitas que o Senhor se chama o quê? Deus disse assim, Deus respondeu a Moisés, eu sou aquele que sou. Eu sou aquele que sou. E ajuntou, eis como responderá aos israelitas. Eis como responderá aquele que se chama Eu Sou. Envia-me junto de vós. Ou seja, olha só, pessoal, aquele que se chama Eu Sou está mandando eu vir para cá junto de vós. Javé, eu sou. Né? Então o que Deus está querendo dizer para Moisés é o seguinte: eu sou tão tão poderoso, né? Eu sou tão independente de qualquer pré-existência que eu sou aquele que é, né? E aí já tem uma voz de autoridade e de absoluto em Deus, que é a nossa segurança. Se Ele não fosse tudo que Ele é, como nós estaríamos seguros, né? E aí
Eu peguei aqui uma reflexão que vai nos introduzir a essa esplendor da verdade, essa encíclica, que é a reflexão de que nosso Deus é um Deus do absoluto. Ele se define assim como algo absoluto, que não é um Deus da imprecisão, que não é um Deus do talvez, não é um Deus do quem sabe. Então é por isso que existe sim uma verdade absoluta nos ensinamentos de Cristo, nos evangelhos, nos ensinamentos de Deus ao longo desses anos todos, através desses profetas, né, que está consagrado na Bíblia. Basta recorrer a ela. Então, o esplendor da verdade vai dizer o seguinte, que é o homem para tornar a verdade algo subjetivo. Então, o esplendor da verdade vai dizer Dom Estevão que o fio condutor dela é contrapor a objetividade que vem de Deus, né? Algo que inquestionável, algo que não se submete à sua vontade e à minha, algo que está muito acima e muito além de nós, com a subjetividade do homem medíocre, o homem que acha que sabe o que é bem, o que é mal e o que é verdade, de acordo com o contexto histórico, com a sociedade que vive, querendo que a igreja se submeta também a esse tipo de coisa, o que é uma extrema ignorância, né? É uma coisa ilógica você querer conter Deus em determinado tempo, espaço e consciência sua. Deus já se mostrou muito acima do que nós podemos compreender para que nós contestemos o que ele deixou aqui, entende? Não é algo inteligente. Então, essa encíclica, ela vem só nos lembrar isso, né? E com muita clareza, Dom Estevão vai colocar aqui que o fio condutor é a intenção de abortar o problema subjetivismo, algo que diz respeito ao sujeito, e o objetivismo, algo que não diz respeito ao sujeito, que não está submetido às suas opiniões, algo que é por ser, não é isso? E em questão de moral, com outras palavras, o comportamento ético é regido por normas válidas para todos os homens ou é lícito a cada um definir sua conduta unicamente a partir do seu modo de pensar e agir? Que é o que nós vemos, essa confusão, essa salada de fruta que está no mundo, né? Do que é, do que não é, do que eu sou, do que eu deixo de ser. É justamente esse o problema, né? O problema está assentado numa doutrina chamada existencialismo, né? Está impregnada desse existencialismo, vai nos dizer Dom Estevão. E o que é o existencialismo? É a escola que tem por critério da verdade e da moral eu e minhas circunstâncias. Eu determino o que é verdade, eu determino o que é moral ou não de acordo com o que eu vivo ou quero viver. Ora, como as circunstâncias em que me acho mudam, a verdade e a moral, o bem e o mal podem mudar constantemente para mim e para os meus semelhantes. Não haveria, pois, normas universalmente válidas. Mas não é exatamente isso que a gente está vivendo no mundo de hoje? Não é exatamente isso. Então, essa encíclica vem num tempo muito oportuno para a gente da igreja, em que muitos sacerdotes também, teólogos, querem confrontar essas duas ideias e fazer com que as duas caminhem juntinhas como duas boas amigas, que não são e nunca serão. Aqui nessa encíclica, João Paulo II vai alertar para isso também. Então, aqui nessa reflexão, vai dizer que a moral da igreja é indicação ao homem daquilo que ele deve fazer para possuir a vida eterna. Ou seja, é um dever fazer, né? É um dever, é uma obrigação. E aí vem aqui a luz, né? Vem iluminar essa ideia, a parábola do filho do jovem rico. Ele pergunta para Jesus, né? Jesus, como eu faço para fazer algo bom? Né? Ele diz assim, a pergunta dele, para ser mais exata, é a seguinte. Tem Mateus 19:16. Um jovem aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Jesus já começa dizendo assim: você é capaz de fazer algo de bom? Deus é que é bom. Então o que você faz de bom, você faz através de Deus, você faz porque obedece a Deus, você faz por uma união da sua alma com Deus, ainda que imprecisa, mas você faz o bem dessa forma. Então você mesmo não pode fazer nada de bom, querido. Agora, o que você faz de prudente para ser salvo é respeitar os 10 mandamentos. Aí ele começa a dizer aqui, né? Não matar, não roubar, não adulterar, não cometer adultério, não furtará, honra teu pai e tua mãe e tanto. Aí diz assim, o jovem para ele, mas eu tenho observado isso tudo, né? Tipo, o que me falta? Jesus vai dizer, já conhecendo ele, já sabendo do apego ao eu, ao que eu determino que é bom e mal na minha vida, pergunta, né? Diz para ele assim, você quer ser perfeito? Vai, né? Vai, vende teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Tá aí a perfeição. Vai, desapega de você mesmo, de tudo que você acha importante e vem e me segue, né? É uma coisa tão assim, tão clara e uma troca tão boa que Jesus no final vai explicar, né?
Que os apóstolos ficaram perguntando, mas quem pode ser salvo? Esse menino que é, entre aspas, tão bom, né? Ainda precisa de mais coisa para ser? Eles perguntam, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse, aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. E ainda explicou o seguinte, olha, eu tenho negociação para vocês. Se vocês largarem, por minha causa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, terras ou casa, receberão o centro e possuirão a vida eterna. Quer trocar? Tá bom? Tá que nem aquele programa, né? Sim, não, sem ver, né? Você troca um carro por um grão de feijão? Sim! Quer dizer, Deus já não deixou a gente encoberto com nada, né? Não deixou a gente com dúvida em nada. Ele disse, para ser salvo, siga os mandamentos. Para ser perfeito, desapegue-se daquilo que você acha que é a sua opinião sobre o que é bom e o que é mal, porque eu sei te recompensar. Eu vou te mostrar o que você trocou. Naquela hora você estava dizendo sim, não, mas depois eu te mostro. Ele não está querendo mostrar, porque senão todo mundo já estava salvo, né? Se ele mostrasse que ele tinha preparado por interesse, o homem interesseiro, já ia dizer, vale muito a pena trocar. Não, Deus quis o seguinte, Deus quis que você, com a liberdade do seu coração, confiasse no que ele está falando. É isso que ele disse para o jovem rico. E eu só ponho um parênteses ali. Por que esse jovem, diante de Deus Todo-Poderoso, não chegou e disse assim, Senhor, eu não quero isso. O Senhor poderia me conceder querer isso? O Senhor poderia me conceder a santidade? O que Jesus ia dizer para ele? Claro, meu filho, a partir de hoje você vai me seguir porque você quer me seguir. Jesus tem poder para isso. É só abrir o coração e pedir, Senhor, eu não consigo seguir, eu não consigo abrir mão da minha vida, eu não consigo, e Deus vai lá e dá. Por que ele não pediu? Quer dizer, ele fez uma pergunta, ele tinha a resposta na mão, ele tinha a faca e o queijo, mas não, né? Não cortou. Enfim, só fica aí, porque a gente muitas vezes não consegue compreender os ensinamentos da igreja, não consegue tudo, mas também a gente não pede para Deus para ajudar a gente a entender. Né? Então, voltando aqui para o tema, só Deus pode responder a pergunta sobre o bem, porque Ele é o bem. Mas Deus respondeu já esta pergunta, criando o homem e ordenando-o com sabedoria e amor ao seu fim, mediante a lei escrita no seu coração. Que lei é essa? A lei natural, vai dizer número 12 da encíclica. Tá? Desta afirmação se conclui que a moral da igreja implica necessariamente uma dimensão que? Normativa. A moral não é algo largado, solto, e eu vou normatizar de acordo com o que eu recebo da moral da igreja dentro do meu coração. Não, a moral já está dada. É algo normativo dentro da igreja. Tanto a lei natural nos ensina, quanto a própria igreja nos ensina, os 10 mandamentos nos ensinam. Então, vai dizer aqui na encíclica que a teologia moral não se pode reduzir a um conhecimento no contexto das chamadas ciências humanas, que estão presas no tempo, no espaço, né? Essas se ocupam com o fenômeno da moralidade como fato histórico e social, que eu estava dizendo há pouco, né? E a teologia moral, embora deva serviço das ciências, não está subordinada aos resultados dessa observação empírico-formal, né, do que acontece no mundo, né, ou da compreensão fenomenológica, né, se isso agora é certo num dado momento, não é. Por quê? Porque Deus é atemporal. Como eu lia no início, eu sou aquele que sou, eu sou aquele que é, eu não passo, eu não mudo, eu não sou e deixo de ser, eu não sou e talvez eu seja, eu não falo e talvez depois eu não fale mais, não, ele é algo atemporal. É algo que não passa, a palavra de Deus não passa, a gente sabe disso. Então, por que não faria sentido? Porque Deus que é constante, atemporal e absoluto, passaria a ser inconstante, temporal e relativo. Isso é uma reflexão minha, né? Como que Deus pode ser inconstante, temporal e relativo? Relativizar a verdade que ele veio trazer de acordo com o momento histórico. Não faria o menor sentido. E aí já é pra gente abaixar nossas orelhas, calar com humildade e aceitar o ensinamento. Né? Do contrário, sereis como deuses, né? Então, ele até vai falar isso ali na frente. Os princípios morais não são dependentes do momento histórico. O fato de alguns crentes agirem sem observar os ensinamentos do magistério ou considerarem erradamente como moralmente justa uma conduta declarada pelos seus pastores errados, né? A gente vê muito também. Contrária à lei de Deus, ai desses pastores, né? Não pode constituir argumento válido para rejeitar a verdade. Ou seja, não é porque um padre falou que aquilo é certo, que aquilo é certo. Ele não tem esse poder para mudar o que Deus instituiu. Isso é outra coisa que tem que ficar cravada no nosso coração, tá? A estima da liberdade de arbítrio tem levado vários pensadores a proclamar a autonomia da razão humana em matéria ética, né? Esse amor pela liberdade
de tudo, né? Eu posso tudo, eu sou tudo, eu posso julgar de acordo com o que eu acho que é certo. Isso tem levado à razão, a autonomia da razão humana. O homem é o antropocentrismo, o homem centrado em si mesmo, ao que para ele é válido. O homem teria o poder de definir o que é bom e o que é mal. No número 36 dessa encíclica vai dizer: alguns chegaram a conceber uma completa soberania da razão. Olha que perigo isso, gente. Tais normas constituiriam o âmbito de uma moral meramente humana, isto é, seriam a expressão de uma lei que o homem autonomamente daria a si próprio. Não é então o aborto? O não matarás? Não, essa não é uma lei, não é uma verdade absoluta. Por quê? Porque pelo existencialismo, pela estima da liberdade de arbítrio, eu digo, minhas regras, meu corpo. Aqui mora quem eu quero. Se eu não quero uma criança, eu tiro ela. Né? Então, olha o perigo disso, né? Olha que perigo isso traz para a vida da pessoa e para outra vida que depende dela muitas vezes, né? Então, esse é um belo exemplo do que a gente está vivendo hoje. Outra modalidade de autonomia seria a seguinte: querendo manter a vida moral num contexto cristão, conjugando essas duas coisas, como eu já disse, alguns teólogos moralistas, né, fazem uma nítida distinção contrária à doutrina católica, diga-se de passagem, entre uma ordem ética, com origem humana, né, e uma ordem da salvação, com intenções e atitudes relativas a Deus e ao próximo. E como que se conjuga essas duas? Da seguinte forma: a palavra de Deus se limita a propor uma exortação genérica. Exortação genérica. No entanto, a razão autônoma teria a tarefa de preencher com determinadas normativas adequadas à situação histórica concreta. Ah, gente, aí é demais, né? Aí é realmente... não é catolicismo isso, né? Você pode ser qualquer coisa menos católico, né? Vai dizer em encíclica aí no número 37. Então eu vejo muito a fé católica como um contrato, né? Você não é obrigado a aderir ao contrato, mas a partir do momento que você adere, você cumpre aquilo ali ou não, né? Você vai e demite os seus professores, né? Demite Cristo, demite os apóstolos da sua vida, demite. Vai viver sua vida errante pelo mundo, né? Porque fazer uma conjugação desse tipo é uma coisa que não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido, né? É um grave perigo. Observa João Paulo II que é impossível não ver que uma tal interpretação da autonomia da razão humana comporta teses incompatíveis com a doutrina católica. Ponto final, tá dito. Lembra o texto que a autonomia da razão humana não é ilimitada, porque Deus deu ao homem o mandamento de cultivar e embelezar a terra. Todavia, ele o deve fazer como imagem e semelhança de Deus. Deus não nos criou do nada para nada. Nos fez imagem e semelhança dele, né? E a criação que é dele, ele conferiu como mandatário ao homem. O que é um mandatário? É aquele que age em nome de outrem, com o poder dado por outrem. Ou seja, nos limites daquele poder que foi dado, não extrapolando os limites. O homem não é fonte dos valores morais. Foi precisamente este o pecado dos primeiros pais. O querer ser árbitros entre o bem e o mal, como lhe sugeriu o tentador. Não é uma reflexão importante para os nossos tempos, meus irmãos? Olha aí. Deus sabe que no dia que comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, arbitrando entre o bem e o mal. E aí, Adão meteu o pé numa jaca, Eva meteu o pé na outra jaca, e agora a gente que tira o pé da jaca como? Pela obediência. Entendem? Existe um caminho que vai, existe um caminho que vem. Eu vejo muito isso assim como a condução daquele pastoreio, né? O pastor na frente, Cristo, as ovelhas atrás e Cristo atravessando o mundo. A gente cercado, a gente vive mesmo cercado mesmo, de proteção. Porque a palavra de Cristo, quando a gente cumpre a lei, a gente é protegido. A gente está dentro desse ciclo, como diz, eu serei tua cura no Êxodo, né? Por quê? Porque nada atinge a alma dos filhos de Deus. Nada pode atingir nossa alma, pode atingir nosso corpo, ok. Mas a nossa alma está segura. Como diz São Paulo, não tem mesmo aqueles que podem matar o corpo, mas aqueles que podem matar a alma. Por quê? Porque se a gente desgarra desse pastor, a gente fica perdido no meio né, no mundo, das coisas do mundo. Fica jogado pela cana, como a cana que balança para cá e para cá como o vento. Muito perigoso isso. Foi assim que Moisés fez atravessar o povo no Mar Vermelho. Me sigam, venham atrás de mim, porque depois que passar o povo de Deus, o resto vai sucumbir nas águas, né? Assim passou. Então, a prefiguração da nossa Páscoa, da nossa passagem pelo mundo, está lá em Moisés atravessando com aquele povo que era o quê? Escravo, que não tinha o quê? Liberdade. E a liberdade veio para eles como? Através das leis. Sigam as leis e vamos junto.
Não é isso? Então, são reflexões importantíssimas para a nossa caminhada, para que a gente não se desvie. Né? Então, o que Dom Estevão vai refletir aqui, mais uma vez, é que a liberdade do homem e a lei de Deus são chamadas a compenetrar-se entre si. Ao homem compete prestar livre obediência a Deus, enquanto Deus tributa gratuita benevolência ao homem. Gratuita mesmo, porque você não merece nada, né? Nem eu mereço nada. Então é uma gratuita benevolência. Te salvar, te querer, te amar. Isso faz parte do quê? Do que Deus é. Do que o eu sou é, né? O amor. Então é por isso que ele faz todo esse trabalho. O homem não é soberanamente autônomo em matéria moral, mais uma vez, e também não é heterônomo, guiado por alguém que lhe é estranho. Ele é teônomo. Dom Estevão nos ensina é teônomo. Por quê? Porque a livre obediência do homem a Deus implica a participação da razão e da vontade do homem na sabedoria e providência de Deus. Mais uma vez que eu falei do contrato, ou você adere ou você não adere. Você pode ser super livre para fazer o que você quiser e caminhar da maneira como você quiser. Mas a outra liberdade vai ficar prejudicada, né? A liberdade aqui vai terminar. E a outra? A outra fica como? Como que você alcança isso se você não foi livre da forma como Deus nos ensinou que é ser livre, né? Com a livre obediência. É o limitar-se por amor, é o limitar-se por obediência. Você acha que você tem uma vida ilimitada, que você não tem limite? Cuidado. Então, há porém que quem hoje quer atribuir à consciência o direito de ignorar ou violar as normas objetivas da moral. E como é atual, né? Isso foi de 93, a gente está em 2020. Meu Deus do céu, o mundo não mudou e nem vai mudar, né? E a gente vai continuar passando por isso tudo. O fundamento mais profundo desta posição errônea vem do fato de que cada pessoa é um mistério único, complexo e irrepetível, de modo que nenhuma lei pode valer para todos os indivíduos em todos os tempos e lugares. Tá dizendo essa encíclica no número 55. Bastaria a sinceridade do comportamento e o homem estaria livre para agir como bem quisesse. Mas que maravilha, né? Que maravilha! Ó, fazer o que eu quero aqui e depois eu entro lá no ser que é todo perfeito do jeito que eu quero. Do jeito que eu espero que tem que ser, tá tudo bem, tudo bom, muito obrigada. Não faz sentido, pessoal. Não faz o menor sentido. Em algumas correntes de pensamento moderno, chegou-se a exaltar a liberdade, que seria a fonte dos valores, atribuindo-se à consciência individual as prerrogativas de instância suprema do juízo moral. Imagina que capacidade nós temos para julgar algo que é tão acima de nós, né? Imprescindível exigência de verdade, a imprescindível, né, a exigência de verdade desaparece em prol de um critério de sinceridade, de autenticidade, de acordo consigo próprio, a ponto de ter chegado a uma concepção radicalmente subjetiva do juízo moral. Gente, é a descrição do nosso tempo, né? Isso aí. Tá no número 32 da encíclica. Né? Eu vou pular um pouquinho para finalizar esse vídeo, que já estamos com bastante tempo, mas eu gostaria de colocar nesse relativismo de pensamento que Dom Estevão chama atenção, um trechinho que diz assim: algo de mais grave aconteceu. O homem já não está convencido de que só na verdade pode encontrar a salvação. Está procurando à torta e à direita vários tipos de verdade, como disse antes, mais confortáveis. Esse relativismo gera, no campo teológico, desconfiança na sabedoria de Deus, que guia o homem com a lei moral. A mesma desconfiança dos nossos pais, né? Será que é para comer daquela árvore? Será que não? Mas ele está dizendo que a gente vai ser como Deus, vai ver, por isso que ele não quer que a gente coma daquela árvore. Prestem atenção, gente. A mensagem está toda anunciada em Cristo. A verdade é uma só, é Ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe mais de um, né? Como eu disse, não talvez, não senão, não é um Deus do mais ou menos, do relativismo. É o Deus do eu sou, né? Isso é muito importante. Aquilo que a lei moral prescreve contrapõe-se a chamadas situações concretas, no fundo, deixando de considerar a lei de Deus como sendo sempre o único verdadeiro bem do homem. Se consideram outras coisas como bem do homem, vai dizer no número 84. Que preocupação que o João Paulo II estava com a humanidade quando ele escreveu essa encíclica, né? Aí ele vai dizer que o quadro se torna ainda mais sombrio na seguinte passagem, né? No número 86, vai dizer Dom Estevão citando esse número 86, Papa João Paulo II diz assim: a razão e a experiência atestam não só a debilidade da liberdade humana, mas também o seu drama. O homem descobre que a sua liberdade está misteriosamente inclinada a atrair esta abertura à verdade. Misteriosamente inclinada ao erro, inclinada a sair do caminho, né? E para o bem. E que com bastante frequência ele prefere escolher bens finitos, limitados e efêmeros, né? Que se acabam com o tempo. Mais ainda,
Por trás dos erros e das opções negativas, o homem detecta a origem de uma revolta radical que o leva a rejeitar a verdade e o bem, afastar de si a verdade e o bem, para vorar-se, né, para tomar para si, em princípio absoluto, de si próprio. Sereis como deuses, está no Gênesis 3:5. Portanto, a liberdade necessita de ser libertada. Logicamente, gente, Cristo é seu libertador. Ele nos libertou para que permaneçamos livres. E Cristo morreu fazendo o quê? Fazendo a vontade de Deus, para nos ensinar que era assim que nós seríamos libertados. Era assim que alcançaríamos a vida eterna. Fazendo a vontade de Deus, doa quem doer, doa o que doer na sua vida. Tá? Isso não pode, não pode sair da nossa vida. E aí a gente pode se perguntar, mas que exemplo que a gente tem disso na nossa vida? Os mártires. Porque martírio quer dizer testemunho. Isso também é citado aqui Dom Estevão diz, né? O martírio que sempre acompanhou e ainda acompanha a vida da igreja é o testemunho mais significativo possível de coerência e de fidelidade aos bons princípios. Na encíclica, São João Paulo II lembra também que o martírio desautoriza como ilusório e falso qualquer significado humano que se pretendesse atribuir, mesmo em condições excepcionais. Não existe significado humano que seja superior a Deus, não importa em que condição estejamos nós. Tá? E o martírio é essa prova ao ato em si próprio moralmente mau, né? O homem que aceita a verdade de Deus não aceita um ato moralmente mau. Mais ainda, revela claramente a sua verdadeira face, a face de quem martiriza, né? A de uma violação da humanidade do homem. Não é amor pelo homem nem pela sua liberdade. Viola aquela liberdade do homem, martirizando, né? Antes ainda em quem o realiza do que naquele que o padece. Ou seja, aquele que padece, padece sabendo pelo que está padecendo, pela verdade. E aquele que faz padecer. Né? Quantos cristãos hoje são martirizados no mundo? Que nós nos lembremos de rezar por eles. Porque o sangue dos mártires em muito alimentou a fé da igreja e vive alimentando. São exemplos para nós. E que a gente não tenha medo nunca de afirmar nossas verdades. Porque como Cristo disse, né? Se você se envergonhar, até anotei isso aqui. Se essa geração adúltera e pecadora, adúltera no sentido de que trai a sua fé, que trai a igreja, né? E pecadora, se nessa geração alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vir na glória de seu Pai com seus santos anjos. Não se envergonhe da simplicidade dos ensinamentos de Cristo. Não se envergonhe de proclamar esses ensinamentos da vida de vocês, viver isso com autenticidade. Não se envergonhe da verdade que vocês carreguem, porque Cristo jamais vai esquecer do bem que você fez, do mínimo bem que você fez e muito menos da sua luta para continuar no caminho da verdade, porque a sua liberdade sim, você pode seguir por qualquer caminho, mas não quer dizer que você vai chegar no caminho certo, no caminho que é Cristo. Então fica mais essa reflexão que tem muito a ver também com o vídeo anterior, porque é seguindo essa verdade, seguindo esses preceitos, que a gente vai realizar o projeto de Deus nas nossas vidas, com certeza, com a ajuda de nosso Senhor e da sua Santíssima Mãe, a Virgem Maria. Assim seja, meus irmãos. Fiquem com Deus.